Vamos abrir a nossa Bíblia no livro escrito por João, o Evangelho, escrito por João, o evangelista, o apóstolo, capítulo de número 5. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Algum tempo, versículo 1, algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebraico, Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Um anjo descia em certo tempo e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma a tua esteira e anda. E imediatamente o homem foi curado, tomou a sua esteira e pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Você pode dizer amém? Preste atenção que eu quero reler 2 versículos, o 5 e o 6. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? Por que eu li esses 2 versículos? Porque, na verdade, eu quero só uma base. Eu não vou falar do paralítico. Eu não falo do milagre. Eu quero só uma base para a pregação dessa noite, que é: Jesus não estava no templo. Onde estava o paralítico? Junto do tanque de Betesda, que ficava próximo ao templo, mas não era um templo. Ele buscava a cura dele ali. Era paralítico há 38 anos. Então, aonde estava o paralítico, Jesus também chegou. Ou seja, Jesus estava também próximo, junto ao tanque chamado de Betesda. Mas o templo ficava bem pertinho. Jesus não foi para o templo, Jesus foi para o tanque. Jesus não estava no templo, ele estava no tanque. Mas sabe por que isso é curioso? Porque o templo era um lugar de culto a Deus. E quem é Jesus? Jesus é o Deus encarnado. Ele era o verbo que estava com Deus e era Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Nele, diz as Escrituras, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é o Filho de Deus. Portanto, tem a mesma natureza divina, logo também é divino. Ele é Deus. Existia uma profecia, e essa profecia foi anunciada por Ageu. Porque quando o
templo estava sendo de novo erigido, os alicerces foram lançados do templo, porque o primeiro templo erigido por Salomão foi derribado por Nabucodonosor. Quando a nação volta do cativeiro, ela volta e um dos principais propósitos e missão da nação é reconstruir o lugar de adoração, o templo. E aí, quando é lançado os alicerces do templo, os novos, os mancebos, os jovens, ficaram emocionados, felizes, alegres, e eles começaram a se alegrar e gritavam de alegria. Os idosos que tiveram a oportunidade de ver o primeiro templo construído por Salomão, esplendor tremendo, eles também gemiam, gritavam, mas era de tristeza. Os jovens de alegria, os velhos de tristeza. Os jovens de alegria porque eles estavam vendo o lugar de culto e adoração do meu Deus está sendo edificado, eu terei um lugar para adorar. Aleluia. Os velhos porque ao ver o alicerce eles já tinham a noção de que aquele templo, aquele santuário não seria tão magnífico como foi o de Salomão, que eles viram, que eles tiveram a oportunidade de ir lá cultuar a Deus, e eles se entristeceram. Se uniu o grito de alegria e tristeza, e a Bíblia diz que se ouviu a quilômetros de distância. Mas o profeta, ele disse que o povo não temesse, que trabalhasse, que construísse, porque a glória daquela casa seria maior do que a glória da primeira casa. Aleluia! Deus viu o lamento dos mais velhos e disse aos mais velhos: não chore. Era mais ou menos isso. Não chore, não se entristeçam, porque esta segunda casa terá uma glória maior do que a primeira casa construída por Salomão. Existia essa profecia e foi construído o templo, lugar de adoração, etc e tal. E assim, para competir com a glória da primeira casa era complicado, porque na primeira casa a presença de Deus veio na inauguração de tal forma que os sacerdotes que estavam ministrando dentro do templo, eles caíram. Os que estavam do lado de fora tentaram entrar para socorrer, mas eles não conseguiram entrar, porque o peso da glória, da presença de Deus era tão grande que não se conseguia adentrar, e quem estava prostrado não conseguia se levantar. A presença de Deus veio de forma tremenda. A glória de Deus encheu o primeiro templo. Mas Deus prometeu, a glória do segundo vai ser maior. Como algo pode ser maior do que isso? A nuvem de glória entrou e era tremendo. O povo caiu e a adoração foi um culto maravilhoso. Como seria maior? Capítulo 21 de Mateus. Jesus adentra a cidade de Jerusalém montado no jumentinho e o povo está dizendo: Hosana, Hosana nas alturas, bendito é o que vem no nome do Senhor, bendito é o filho de Davi, Hosana nas alturas. Quando Jesus entra em Jerusalém, o primeiro lugar que ele vai é ao templo, e acontece assim um mover tremendo. Os cegos são levados, os surdos, e Jesus cura, e Jesus liberta, e Jesus faz um mover. As criancinhas, sabe como é que é a criança, né? As criancinhas empolgadas por aquela operação divina, elas começam a cantar e a dançar: Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Mas sabe como é que é? Tem alguns incrédulos sempre, né? E os incrédulos fariseus, dos escribas, dos principais dos sacerdotes disseram: você não ouve o que é que essas crianças dizem? Manda elas se calarem. Como eu vou mandar elas se calarem? Porque delas sai o perfeito louvor. Deixa as crianças adorar. E se cumpre então a profecia de Ageu: a glória do segundo
templo da segunda casa seria maior. Como assim a maior? Porque Deus não veio com uma nuvem, ou ele não enviou uma nuvem representando a sua presença, como foi no primeiro templo. Ele se encarnou, ele se fez homem, e na pessoa do seu filho Jesus, ele entrou no templo, ele entrou no templo, ele esteve no templo. É a glória maior, é Deus encarnado no meio do seu povo. Aleluia. Mas isso acontece já no finalzinho do ministério de Jesus. Mas olha que interessante, aqui, capítulo 5 de João. Um dado momento do ministério de Jesus, ele não está no templo. Ele é Deus, ele deveria estar no templo, porque é o lugar de adoração. Mas como assim ele não está no templo? Vamos entender mais o que é o templo. Quando é erigido o primeiro templo, ele vem na forma de uma tenda. E ele recebe alguns nomes. Quem está comigo, diga amém. O povo está atravessando o deserto para chegar até Canaã. Como eles estão de passagem pelo deserto, não pode ser edificado um templo. Tem que ser feito um templo que ele tenha mobilidade. Aí nasce o tabernáculo. E cada nome que é dado a esse templo móvel tem um significado do que é o templo e para que ele serve. Por exemplo, o próprio nome tabernáculo, que é dado a esse lugar, a essa tenda especial, onde ali vai se prestar culto a Deus. Tabernáculo significa habitação, significa morada. E quando Deus manda dar aquele lugar o nome de tabernáculo, ele está dizendo que eu vou morar, habitar no meio do meu povo. Então preste atenção, templo é também conhecido como tabernáculo, lugar de morada, de habitação de Deus. Deus habitando no meio do seu povo. O outro nome, santuário. Santuário significa sagrado. Fala então que este lugar de habitação é um lugar sagrado, é um lugar que não se pode fazer coisas que não têm a ver com o propósito dele. Porque sagrado significa santificado, separado para Deus, para aquilo que Deus determinou. Vocês estão me entendendo? Por isso que o templo, que também é santuário, ele não pode ser usado para tudo. Ele deve ser um lugar sagrado para a Deus adorar. Quem está me entendendo, diga amém. O outro nome que recebeu esse mesmo lugar foi tenda da congregação ou tenda do encontro. E qual é o significado disso? Que aquele lugar que é sagrado, que é morada de Deus, é um lugar que Deus mandou levantar para que ali se reunissem aqueles que quisessem ter um encontro com Ele, que quisesse encontrá-lo, que quisesse buscá-lo. Portanto, o templo é um lugar que foi erigido, cuja intenção é: nós vamos nos encontrar com Deus naquele lugar. Você está me entendendo? Pega isso daqui que é importante. O último nome é tenda do testemunho, porque na tenda estava a arca, onde tinha as tábuas. Testemunho também fala de, um sinônimo para testemunho é concerto, pacto.
Portanto, ali era o lugar aonde se encontrava com Deus aqueles que fizeram um pacto com Ele, uma aliança com Ele. Como diz o Salmo 50, versículo de número 5. Congregai-vos a mim, aqueles que fizeram comigo uma aliança por meio de sangue. Ou seja, aqueles que fizeram comigo um pacto, um concerto. Templo é lugar de encontro com Deus, com aqueles que com Ele fizeram uma aliança de sangue. O sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus. Amém? Você entende isso? Ora, se é um lugar de habitação, se é um lugar de concerto, de testemunho, se é um lugar de encontro, como Jesus não está nesse lugar? Como Jesus não está ali? Quando é edificado, porque ele se estabelece em Canaã, Israel, é edificado o templo. Então ele não é mais móvel, ele fica em Jerusalém. Ele recebe o nome de casa de Deus. E Deus disse para Salomão: Salomão, neste lugar estará posto os meus olhos e inclinados os meus ouvidos, para as orações que se fizerem neste lugar. Portanto, o meu povo que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Quando o meu povo estiver cercado pelos inimigos, quando a peste vier, quando a mortandade chegar, se o meu povo se voltar para este lugar, então eu ouvirei dos céus e virei e sararei a vossa terra. Então Deus está dizendo, o templo é um lugar onde o meu povo vai me buscar, vai buscar o meu socorro, onde o meu povo vai me buscar com a humilhação, com a oração, com o arrependimento. Então eu vou ouvir quando houver humilhação, quando houver oração, quando houver arrependimento, eu vou ouvir, eu vou socorrer o meu povo. Então veja bem, é um lugar de busca, um lugar de encontro, mas também é um lugar de adoração, porque no templo estavam os altares, o altar do sacrifício. Quando o povo pecava, eles não iam para outro lugar, eles iam para o templo, e no altar do sacrifício eles apresentavam a sua oferta de arrependimento. Eles sacrificavam conforme as suas posses, eles sacrificavam conforme a determinação de Deus, conforme o pecado era o sacrifício, o justo morrendo pelo pecador, a morte para que houvesse vida. Então, no templo, o templo também era lugar de sacrifício, de conserto, arrependimento, renovação da aliança, lugar de adoração. O templo era para isso tudo. Como Jesus não está no templo? Ele está lá no tanque de Betesda, mas no templo os sacrifícios estão sendo apresentados. Porque diariamente, pela manhã e pela tarde, eram apresentados. Todos os dias tinha culto. E o que é o culto, senão adoração ao Senhor? O Senhor estava sendo cultuado, Deus estava sendo cultuado, mas ele não estava lá. Como assim? O lugar da habitação não estava sendo habitado. O lugar de encontro não estava sendo para encontro. Como assim? Bem, existem alguns motivos pela qual eu acredito que Jesus, sendo Deus, ele não estava no templo. No capítulo 21 de Mateus, quando a gente lê o capítulo 21, nós encontramos alguns motivos.
Eu queria citar alguns deles aqui para vocês. E é lógico, chamando vocês a uma reflexão. No capítulo 21 de Mateus. Primeiro, um dos motivos pela qual Jesus não estava no templo é porque o templo se tornou um lugar, versículo 12, aonde o comércio tomou o espaço da adoração. Quando ele entra no templo, a primeira coisa que ele faz, sabe o que é? Expulsar os cambistas. João disse que ele pegou um azorrague, que era um chicote da época, que tinha alguns azorragues tinham na ponta osso e chumbo para cortar e perfurar. Jesus pega um azorrague, era uma arma da época, e sai derrubando as mesas, expulsando os cambistas. E Jesus fala: vocês têm transformado essa casa em lugar de comércio, mas esse lugar é para ser conhecido como lugar de adoração. Por que Jesus não andava no templo? Porque o templo deixou de ser um lugar de habitação de Deus, um lugar sagrado, um lugar de adoração, um lugar de encontro, para ser um lugar de comércio. Aí quando eu falo lugar de comércio, talvez venha à tua mente pastores fazendo comércio na igreja, vendendo coisas na igreja. Pode até ser, também. Mas sabe o que é que me vem ao coração agora? Que esse comércio pode acontecer não apenas pelos que lideram, mas por aqueles que vêm, que são liderados. Tem muita gente que, sem saber, está fazendo comércio. Senhor, eu vou para a tua casa. Senhor, eu sou obediente. Senhor, eu oferto, eu dizimo. Senhor, eu tenho deixado alguma coisa, tenho deixado algumas coisas de fazer. Por isso, meu Deus, eu sou merecedor. O Senhor tem que me dar, não fala tem que me dar, né? Também não fala eu sou merecedor. Mas tem muita gente que está querendo alcançar algo de Deus pelo que ela tem feito. Eu tenho sido bom, eu tenho sido dedicado, eu sou um frequentador assíduo, eu oro, eu jejum, eu oferto. Aí acha que tem direito a alguma coisa, e sem saber ela está tentando barganhar com Deus. Ela está fazendo das suas boas obras uma moeda de troca. Portanto, ela está vindo para a casa de Deus, não para encontrar-se com Deus e adorar. Ela está vindo para a casa de Deus atrás de negociar com Deus uma bênção, algo que ela quer muito, algo que ela deseja, algo que ela sabe que precisa de uma ajuda para conseguir. E ela pretende alcançar, mas não esperando na graciosidade, na bondade de Deus, e sim tentando barganhar. Eu sou bom, eu sou obediente, eu sou isso, eu mereço. Você não merece nada. Ninguém merece nada da parte de Deus. Não tem nada que nós possamos fazer que nos dê direito a chegar diante de Deus dizendo: Senhor, eu mereço. Então, tinha muita gente que levava lá a ofertinha de gratidão, que era para ser de gratidão, e gratidão é o seguinte: eu estou ofertando agradecido pelo que eu recebi, mas tinha muita gente que levava a oferta, que era para ser de gratidão, como uma oferta para tentar comprar uma bênção divina.
Então é isso, às vezes não parte do líder, parte dos liderados, não parte do pastor, parte das ovelhas. Não parte do pregador, parte de quem escuta. Eu vou para o templo. O que é que você vai fazer no templo? Eu vou buscar a minha bênção. Espera aí, templo é lugar de adoração. É lugar não de buscar a bênção, é lugar de agradecimento. É lugar de louvor. É lugar para se bendizer o Senhor. Eu não vou buscar a minha bênção. Vou buscar o abençoador, porque é lugar de encontro. Não com a bênção, mas com o abençoador. Quem me está entendendo, por favor? Aleluia, louvado seja Deus. Deixa eu correr porque do tempo. No mesmo capítulo de número 21, Jesus entra, né, quer dizer, quem era para estar ali adorando e reconhecendo, Deus entrou no templo, aleluia! Ele ouviu as nossas orações, ele recebeu o nosso culto, que eram os principais dos sacerdotes. Eles se juntaram com os fariseus e escribas e foram lá questionar Jesus. Com que autoridade tu faz essas coisas? Jesus estava curando os cegos, os coxos. Quem te deu esse direito? É que ele estava falando. Quem te deu essa autoridade? Jesus disse, eu vou responder. Se primeiro vocês responderem a minha indagação. E aí João Batista, era de Deus, era dos homens? Aí é encontrado o segundo motivo, ao meu ver, porque Deus não estava no templo. Eles com medo, porque de qualquer forma que eles falassem, eles iam ser pegos, ia ficar mal para eles. Aí eles dizem assim, nós não sabemos. Eles mentem. Eles mentem para Cristo. Eles mentem para o Deus encarnado. Quando o lugar de encontro, o lugar de habitação de Deus, o lugar de adoração, se torna um lugar de mentiras, Deus não está lá. Quando mentiras são pregadas, esse lugar não é o lugar sagrado. Quando mentiras são vividas, esse lugar não é um lugar de encontro. E quando eu falo que Deus não está no templo, eu estou querendo dizer assim, tem templos como esse que Deus não se manifesta, não está presente. Eu estou dizendo alguns motivos. Talvez seja um desses que te trouxe. E às vezes há mentira em nós. Tem crente que não deixou ainda a mentira, ao ponto de mentir para Deus. Tentar mentir para Deus. Eles tentaram mentir para Jesus, eu não sei, nós não sabemos. Sabiam que João era profeta, enviado por Deus. Mas se eles dissessem isso, o povo, como é que vocês perseguiram João? Então, com medo do povo, eles disseram, não sabe, é mentira. E tem muita gente que mente, que vem para o culto, mas cheio de mentiras. Tem gente que se apresenta num culto como esse, não como realmente é, mas como ele quer ser visto pelo outro. Uma coisa é eu me apresentar para Deus, diante dos meus irmãos, como alguém que eu estou buscando ser no Senhor. E outra coisa é eu me apresentar para Deus, diante dos meus irmãos, como alguém que eu não sou. Eu mostro que estou bem, estando mal. Eu mostro ser fervoroso, estando frio. Me mostro dedicado, não sendo zeloso. E quando a gente se apresenta num lugar desse,
onde há um lugar de encontro com Ele, mas não como realmente somos, mas como nós queremos ser vistos pelos outros, nós estamos mentindo. E onde tem a mentira, o Senhor não está. Você está me entendendo? Muito pecado escondido. Os pés sujos de lama, de pecado. Muito pecado a ser confessado, mas não é. Muito pecado a ser abandonado, mas não é. E aí eu venho para o culto. Está tudo bem. Deus me entende. Deus me aceita do jeito que eu sou. Deus nos aceitou na cruz por meio de Jesus, do jeito que estávamos, para que em Jesus fôssemos limpos e nos tornássemos em Jesus uma nova criatura e não permanecer do mesmo jeito. A frequência na casa de Deus não diz nada se não existe uma mudança de vida real, verdadeira. Se o Espírito de Deus não é Senhor da sua vida o suficiente para te mudar, para te fazer uma nova criatura, então não adianta frequentar o culto, o lugar de encontro, o lugar de adoração, porque Deus não vai encontrar-se com você. Como assim, pastor? Isaías capítulo 1, versículo do 11 ao 15. Eu estou cheio, eu aborreço os vossos sacrifícios, eu não tenho prazer no sangue de touro, de cordeiros. Mas essa era a forma de adoração da época, estabelecida por ele. Como assim Deus não tem prazer no sangue de touros, de carneiro? Como assim ele não tem prazer nas nossas ofertas? Aí ele vai dizer lá para o versículo de número 15 ou 16, bota aqui. Bota o 15 primeiro. Quando estenderdes as vossas mãos, esconderei de vós os meus olhos. Deus entende. Entende que estamos em pecado e não queremos deixar. Deus entende que estamos vivendo uma mentira e não queremos mudar. Esconderei de vós os meus olhos e ainda que multipliquei as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Versículo 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai diante dos meus olhos a maldade dos vossos atos. Cessai de fazer o mal. Você lembra que eu disse que um dos nomes era tenda do testemunho ou tenda do concerto? Para lembrar que para ter acesso à presença de Deus tem que ter conserto. E conserto só existe com arrependimento. E arrependimento é abandono, decisão de abandonar o pecado e viver para Deus e em Deus uma nova vida. Lavai-vos, purificai-vos, tirai de diante dos meus olhos a maldade dos vossos atos. Hoje em casa eu recebi uma visitação tão poderosa de Deus. Deus falava isso comigo. Jesus não estava no templo. Deus não está no templo. Ele estava, sabe aonde? Estava no tanque de Betesda. Capítulo 5. Capítulo 4. Estava lá em Samaria. E você percorre as Escrituras, você vai ver Jesus em vários lugares. Poucas vezes no templo.
Ele estava no tanque de Betesda, porque um aleijado estava ali, desesperado por Deus. Ele foi a Samaria, a Bíblia diz, era necessário que ele passasse por Samaria. Sabe por quê? Porque lá tinha uma mulher desprezada pela sociedade, mas estava sedenta por Deus. Por isso ele chega: mulher, se tu beber da água que eu tenho para te dar, tu jamais vai ter sede. Sabe por que ele não está no templo? Porque uma das leis que ele diz, que ele ordenou é: não se apresente diante de mim com as mãos vazias. E como diz Isaías, o povo está se apresentando com as mãos até cheias de oferta. Eram as mãos cheias, mas o coração vazio. Sabe por que Deus não está mais em templos? Porque muita gente que se reúne no templo se apresenta com o coração vazio. Tem muita gente que se apresenta no templo por uma obrigação, não porque está alegre por se encontrar com seu Deus. Tem muita gente que se apresenta no templo, ela não vê a hora de terminar o culto. Sabe por quê? Porque o coração dela está em outro lugar. Tem muita gente que está se apresentando no templo, o lugar que era para ser de encontro, mas a sua mente está preocupada com outras coisas. O que ela vai fazer amanhã, o que ela deixou de fazer ontem. O que era para ser um encontro de adoração, um ambiente prazeroso, vira um ambiente pesado. Que quem vem para adorar, vem em parte. Portanto, não está pleno. E Deus não se apresenta. Porque o coração é dele ou não é. Ou é íntegro ou não é. O Senhor Jesus não está em templos. Ele está em corações. O Senhor Jesus não está em lugares, mas Ele pode se apresentar nos lugares. Se aqueles que se reunirem nesses lugares, estiverem realmente com a disposição de amá-lo, de cultuá-lo, de bendizê-lo, de vivê-lo. Era por isso que a maior parte do seu ministério terreno ele estava em outros lugares, menos no templo. Sabe o que é que Deus traz nessa noite para nós? Ele quer o nosso coração. O coração, ele tanto representa o homem interior, como também, em alguns contextos, a plenitude do ser. Portanto, quando eu digo que Deus quer o nosso coração, Ele quer quem nós somos, por completo. Senão, irmãos, vai se cumprir nas nossas vidas o que o profeta disse ao rei Asa: quanto ao Senhor, os seus olhos passeiam sobre a face da terra, procurando alguém que ele possa se mostrar forte, cujo coração é inteiramente dele. Vai se cumprir o que o Senhor Jesus disse: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são esses adoradores que o Pai busca. Tem gente que está vindo para o templo para participar de uma liturgia. Não, tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ser nessa hora, tem que ser desse jeito. Se não tiver, não foi culto.
Tem gente que vem com essa intenção de que, rapaz, eu vou marcar uma presençazinha, né? Afinal, eu sou crente, eu tenho que ir para a igreja. Não, você não tem que vir para a igreja. Você tem que ser a igreja. Aleluia. Você não tem que frequentar o culto. Você tem que dar a Deus culto. Você não tem que assistir. Você tem que participar. Aleluia. Às vezes os nossos lábios falam que o nosso coração não está confirmando. Como disse o Senhor Jesus, esse povo me adora com os lábios, mas o coração está distante. Por que está distante? Porque tem pecado que não quer abandonar. Mas hoje o Senhor Jesus está procurando mulheres como a samaritana. Hoje Jesus está procurando homens como o paralítico do tanque de Betesda. Aleluia. Hoje o Senhor está procurando alguém semelhante a Pedro. Ele está procurando vidas que se entreguem a Ele. Que olhe para Ele e diga: Senhor, eu não quero barganhar contigo. Eu quero te adorar. E possa ser que Ele não esteja aqui em alguns corações. E possa ser que Ele esteja lá na Noruega. Se a Camila estiver assistindo agora, visitando ela. Porque ela pode estar com o coração: Senhor, o que eu quero é a Tua presença. Você pode ficar de pé, por favor? O Senhor Jesus quer saber nessa noite se o teu coração vai ser ofertado a Ele e vai se transformar em um templo dele. O Senhor Jesus quer saber nessa noite se o teu coração vai se transformar numa tenda. Melhor, num tabernáculo, num lugar de morada, de habitação dele. O Senhor Jesus quer saber nessa noite se o teu coração vai se transformar em um santuário, ou seja, um lugar sagrado que foi separado e dedicado a Ele. O Senhor Jesus quer saber se o teu coração vai ser transformado ao se dedicar a Ele na tenda do encontro. Sabe o que acontecia na tenda do encontro? Quem queria falar com Deus ia para a tenda do encontro. Diariamente tinha um senhor de seus 80 anos de idade, um idoso, que todos os dias ele ia para a tenda do encontro. E quando ele se aproximava da tenda e adentrava a tenda do encontro, sabe o que acontecia? A representação, não Deus, a representação da presença de Deus, a coluna de nuvem e a coluna de fogo descia. Se era durante o dia, era a coluna de nuvem, ela descia sobre a tenda do encontro. É tipo assim, ó, o Moisés está entrando, Deus está dizendo: eu estou chegando, Moisés, vamos nos encontrar hoje. O Senhor Jesus está perguntando nesta noite se o teu coração vai se transformar em uma tenda de encontro, onde Ele vai poder descer para se encontrar contigo, em você.
E quando o nosso coração evangelista se torna a tenda do encontro, a tenda do testemunho, o tabernáculo, o santuário, seja num prédio, num edifício como esse, ou seja lá em casa, à mesa, tomando um café, Ele vem ao encontro, Ele fala conosco, Ele se relaciona conosco porque Ele é real, Ele é vivo, Ele é uma pessoa divina, Ele ouve, Ele fala porque quer ser ouvido também. Uou! Portanto, deixem a mentira. Portanto, deixe essa prática de querer barganhar com Deus, com as tuas boas obras. Sabe o que é que Deus fala das nossas boas obras? Tem duas situações. As nossas boas obras, sem o sangue de Cristo, é como trapo de imundície, fede, é podre. Como assim, pastor? As boas obras fede, é podre, porque está contaminado com o nosso pecado. Agora existe outra situação: boas obras lavado pelo sangue de Jesus, ou seja, alguém que já está em Jesus, que o coração é de Cristo, que a vida é de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9: pela graça sois salvos mediante a fé, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados nele para toda boa obra. Sabe o que é boa obra do crente? Você foi criado para isso. Você não está fazendo nada mais além do que para o que foi criado. Então não tem mérito nenhum, é só você sendo crente. Uou! Então pare de barganhar com Deus. Deus não te deve nada. Agora, se você entende a palavra, você deve a Ele tudo, tudo, tudo. Uou! Aleluia. É hoje. Quem mais vem entregar o coração para o Senhor Jesus? Ele quer fazer morada. Quem mais? Vem, vem, vem. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita no coração contrito e quebrantado, no coração arrependido, no coração rendido. Ele está ali para curar, para vivificar. Ele habita, Ele habita, Ele habita no crente que a Ele se rende, que a Ele se entrega. Ele faz em nós morada. Uou!